As equações de Maxwell levam uma onda eletromagnética, levam uma equação de onda, na verdade, né? Que quando você resolver, você vai encontrar na prática, então, uma onda de campo elétrico ou uma onda eletromagnética. E essa onda é a onda que acredita-se que seja a representação da luz, né? Então, tipo, a luz como uma onda vai ser representada por essa onda eletromagnética que aparece como solução da equação das equações de Maxwell, né? Então, eu vou aqui desenvolver a equação de onda a partir da equação de Maxwell, das equações de Maxwell, e vou resolver também essa própria equação de onda para poder a gente ver algumas propriedades da luz e tal, certo? Então, vai ser o seguinte: as equações de Maxwell que eu vou usar aqui, eu vou escrever equações de Maxwell no vácuo. Então, de uma forma simples aqui, eu poderia escrever assim, né? Ó, rotacional de B. Isso aqui vai ser μ0, ε0, dE, dt. Né? E aí você poderia ter também um termo que seja um, um termo de corrente, mas como eu estou no vácuo, eu não vou colocar cargas, então isso aqui eu vou deixar sem corrente aqui, tá certo? E aí eu poderia agora escrever uma outra equação. Isso aqui são as duas últimas equações de Maxwell aí, que seria tipo a lei de Ampère e a lei de Faraday, certo? E aqui eu vou botar menos dB dt, né? Essa daqui é a lei de Faraday, né? De que se você variar um campo magnético, você acaba encontrando uma corrente induzida, né? Pronto. O que a gente vai fazer aqui vai ser operar com... O que eu quero encontrar, na verdade, é eu quero misturar uma equação com a outra. Eu quero substituir uma equação na outra, certo? Mas aqui eu não tenho B na equação de cima. Eu tenho o rotacional de B, né? Então, para fazer aparecer rotacional de B na equação de baixo, eu vou operar um rotacional de B na equação de baixo inteira, certo? E aí, no final das contas, esse rotacional de B vai aparecer bem aqui, né? Então, isso aqui vai me levar a rotacional do rotacional de E, né? De E é o campo elétrico. Isso aqui vai ser menos ddt do rotacional de B, né? Bom, aí agora o que aconteceu é que eu não encontrei só o rotacional de B. Eu encontrei a derivada no tempo do rotacional de B, né? Então, para isso, então, seria bom eu derivar no tempo a expressão que está em cima, para poder encontrar exatamente o que eu quero aqui, né? Esses dois termos, μ0 e ε0, são constantes, então aqui é como se eu estivesse derivando no tempo esse segundo termo aqui, né? Então tá, então o que vai acontecer então é que rotacional do rotacional de E é igual a menos, aí ddt do rotacional de B, na verdade, é μ0 ε0, né? E aí derivada segunda do campo, né? E aí agora fica faltando só a gente descrever quem é rotacional do rotacional de E. Se vocês lembrarem, existem umas regras para vetores, que quando você tem produto vetorial triplo, né, aí você vai usar uma regra que as pessoas costumam chamar de regra do Bach-Cab, né? Então aqui, se você olhar qual é a ordem certa para os nablas e tal, você consegue escrever uma regra do tipo Bach-Cab para esse rotacional do rotacional de E. Então vamos pensar aqui, o B é um nabla, né? E aí eu tenho que ter um A escalar C. Mas aí quando eu fizer A escalar C, isso aqui vai ficar o A é o nabla, escalar C então é o divergente do campo elétrico aqui, né? Pronto. E aí eu estou fazendo gradiente do divergente do campo elétrico. Aí não tem problema, porque o divergente do campo elétrico de fato vai dar um campo escalar, né? Vai dar um escalar, e aí quando eu fizer gradiente desse escalar não vai ter problema. Nesse outro aqui eu vou ter CAB. Aí o que é CAB? Vai ser nabla. Aí isso aqui vai ser o seguinte, é nabla escalar, nabla é. Aí essa é uma definição um pouco mais confusa. Essa definição dessa coisa aqui é o que chamam de vetor laplaciano ou laplaciano vetorial, alguma coisa assim, certo? Isso aqui, a definição prática disso é que quando você fizer isso, você vai ter um vetor em que você pega o laplaciano de cada componente desse vetor aí, tá certo? Então isso aqui é tipo, é o laplaciano do EX na direção EX, na direção x, né? Aí mais o laplaciano do EY na direção y e mais o laplaciano
do EZ na direção Z, né? Então é assim que fica a definição dele, né? Então agora vamos aplicar isso na equação que eu tinha aqui em cima. Você tem que, eu teria rotacional do rotacional de E. Esse primeiro termo, notem que eu estou no vácuo, então não é para ter cargas, então eu não tenho como fazer uma superfície que englobe cargas, né? Então isso obriga que divergente de E em qualquer lugar do espaço, para qualquer superfície do espaço, isso aqui vai dar tudo, sempre vai dar zero, né? Então vai sobrar só o segundo termo, e esse segundo termo é o laplaciano vetor, o vetor laplaciano, né, do E negativo, né, tem um menos aqui na frente na expressão. Isso aqui vai ter que ser menos μ0 ε0, e aí d2 é dt2, né? E aí, o que é isso aqui? Então, eu posso cancelar já esses sinais aqui, né? E aí, o que isso aqui está me dando é uma equação para cada componente do campo elétrico. Ele está me dando uma equação do tipo laplaciano daquela componente. Vou colocar isso aqui como tipo a iésima componente. Laplaciano dessa iésima componente vai ser igual a μ0 ε0 d2 dt2 daquela componente. Então, o que eu estou dizendo aqui é que isso aqui é um campo elétrico, né? Cada componente do campo elétrico obedece a uma equação que, de fato, essa equação é uma equação de onda. Então, daí já está identificada diretamente com a equação de onda. E, na equação de onda, esse termo que está aqui, ele era para ser 1 sobre a velocidade da onda ao quadrado. Então, isso aqui era para ser 1 sobre C2. Então, 1 sobre C2 é igual a μ0 ε0. Então, na prática, a velocidade dessa onda que resolve as minhas equações de Maxwell acopladas, ela é uma onda com uma velocidade 1 sobre raiz de ε0 μ0. E aí então o que eu estou dizendo é que se essa onda, que é uma onda de campo elétrico, né, que se propaga na posição e no tempo, né, tem tipo um laplaciano de E e tem o ddt do E aí, né, ela é uma onda que se propaga com uma velocidade 1 sobre raiz de ε0 μ0. Então a permissividade elétrica e magnética desse sistema vai determinar qual é a velocidade da luz. Como ε0 e μ0 são constantes para todo canto, então a velocidade da luz vai ser constante. Essa aqui é a conclusão aí, né? Mas eu estou dizendo que isso daí é uma equação de onda, mas vamos resolver a própria equação de onda aqui. Vamos ver o que é que acontece quando a gente resolve essa equação de onda aí, né? Então, eu agora, para resolver a equação de onda e para fazer as conclusões que eu quero fazer agora, eu vou escrever essa equação de um jeito um pouco diferente, certo? Eu vou escrever essa equação agora, ao invés de você ter o rotacional de B igual a E, eu vou fazer o rotacional de B igual a D, certo? Então, aqui eu vou alterar assim, ó, para poder eu permitir que haja uma função dielétrica diferente para o espaço, entendeu? Então, isso aqui eu vou fazer tipo rotacional de B. Na verdade, eu vou trocar por μ0, ε0. E aqui, ao invés de escrever E, eu vou colocar ddt de D, que é o vetor deslocamento magnético, né? E aí, então, isso aqui vai ser como se fosse um μ0, ε0, ddt. E aí eu vou escrever isso como um epsilon, certo? Esse epsilon vai ser a função dielétrica, né? E o campo elétrico aqui. Se essa função dielétrica for uma constante, tudo bem. Eu tiro aqui e digo que o ε0 não é mais ε0, é um epsilon efetivo, né? Mas isso aqui pode ser uma função, né? Pode ser uma função do tempo, pode ser uma função da posição, pode ser um monte de coisa isso aqui, né? Esse epsilon que eu estou colocando aqui, tá certo? Então, na prática, o que vai acontecer é que essa minha equação aqui vai começar a aparecer um epsilon aqui na frente também, certo? Ó. Então, vai aparecer um epsilon bem aqui, né? Ó. Na prática é o mesmo que colocar um epsilon bem aqui, que é uma função dielétrica dentro desse ddt aí. E aí, o campo está variando com o tempo, e pode ser que esse epsilon varie com o tempo também, certo? Então, eu vou reescrever a equação na próxima página, mas eu quero já que você comece a pensar no seguinte. Você vai ter esse campo elétrico aqui para uma dada direção, ou vamos escrever na forma vetorial mesmo, né? Você pode escrever isso aqui assim, e aí você poderia colocar menos 1 sobre C2, e aí o ddt, mas eu vou fazer o seguinte, vamos colocar primeiro com o tempo, d2 dt2 de epsilon com o campo elétrico, né? Isso aqui tem que ser igual a zero, e para cada componente do campo tem que ter uma equação dessa.
Mas imagine que você faz uma transformada de Fourier da equação inteira. E aí essa transformada de Fourier eu estou fazendo ela no tempo, certo? Então quando eu fizer essa transformada de Fourier no tempo, eu vou encontrar nabla 2 de E, mas agora eu quero explicitar que esse E depende das coordenadas de posição, mas no tempo ela agora está no espaço das frequências, não está mais no tempo, porque eu fiz uma transformada de Fourier, né? Derivadas segundas no tempo, quando você faz a transformada de Fourier, vão aparecer como mais ômega 2 sobre C2, né? Aí, e vezes a própria função. E agora eu vou fazer também o seguinte, eu quero agora que esse epsilon, eu quero permitir esse epsilon ter um pedaço que seja real e um pedaço que seja imaginário, certo? Então esse epsilon agora é um epsilon complexo, é uma função complexa. E aí vamos ver o que é que acontece se eu fizer desse jeito, certo? Então eu vou ter primeiro um primeiro termo aqui que vai dar o epsilon 1 E, e aí note que é um epsilon 1 de ômega e um E de R e ômega, né? E no segundo termo eu vou ter mais I ômega 2 sobre C2, epsilon 2 de ômega e um E de R e ômega também, né? Isso tem que ser igual a zero. Essa é a minha equação diferencial, né? Eu agora vou resolver essa equação diferencial para uma componente e para uma direção só, tá certo? Para poder ficar mais fácil. Então vamos colocar aqui uma componente só do E, que vai ser o próprio E, certo? Então esse E eu vou dizer que ele é um E0, que pode até depender do ômega também, certo? E aí eu vou ter um E elevado a I, eu estou resolvendo só na direção Z, certo? Aí, isso como é uma onda, eu posso botar uma onda plana aqui, né? Então eu posso colocar uma coisa assim, ó, K vezes ômega mais I capa vezes ômega. E aí o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu tenho uma onda que oscila, mas ele tem um pedaço evanescente também na onda. Tem um pedaço em que, quando eu fizer I multiplicado por I aqui, eu vou encontrar menos uma exponencial com argumento negativo real, né? O argumento dela vai ficar real e negativo. Então esse capa que está aqui, aumentar esse capa, eu já estou dando a dica aqui que aumentar esse capa que eu estou colocando aqui vai me dar uma função cada vez menor dentro do sistema em que eu estou estudando, tá certo? Isso aqui poderia ser, por exemplo, um sólido. No sólido você tem uma função de elétrica, né? Que ele representa tipo como se fosse um comportamento coletivo do movimento de cargas tentando atrapalhar o campo que está querendo entrar dentro do sólido, né? Então o que eu estou dizendo aqui é que essa onda, se ela tentar entrar dentro do sólido, quanto maior for o meu capa, menor é a amplitude total dessa onda. Então, no final das contas, esse capa controla se essa luz consegue ou não atravessar o sólido, tá certo? Essa que vai ser a ideia aí. Então, vamos continuar a solução do problema. Isso aqui, para mim, é uma função tentativa, certo? Eu vou tentar ajustar as coisas tais que isso daqui satisfaça a minha equação diferencial, certo? Quando eu fizer isso daqui, esse aqui só depende da direção z, então só preciso fazer o Laplaciano na direção z. Derivada segunda em z de um E que tem esse formato aí, vai me dar uma coisa assim, né? Vai continuar o E0, vai continuar, quando eu derivar duas vezes a exponencial, ela vai continuar sendo do jeito que está, k mais i capa de z, né? Eu estou omitindo as dependências em ômega para ficar mais rápido, certo? E aí, derivada segunda disso daí, de uma coisa desse jeito aí, vai me dar menos ômega 2. Na verdade, vai me dar menos o quadrado do argumento, né? Da exponencial. Então, isso aqui vai ficar k mais i capa ao quadrado, né? Mais, aí você vai ter ômega 2 sobre C2, e aí tem o epsilon 1, e eu poderia até colocar o E logo em evidência aqui, eu vou ter só epsilon 1 mais I epsilon 2, são os componentes real e imaginário, né? E aqui eu tenho o E0 e a exponencial, que esse aqui é o próprio E, né? A mais I capa de Z. Isso aqui é igual a zero. Pronto, eu substituí a solução que eu queria na equação diferencial, né? Isso é o que eu estou fazendo aqui. E aí eu já posso cancelar as exponenciais, posso cancelar os E0s, né?
E aí eu vou encontrar uma coisa do jeito que está aqui. Na prática eu posso passar isso aqui para o outro lado, né? Passar esse primeiro termo aqui para o outro lado. E eu vou encontrar uma coisa assim, ó. K mais I capa ao quadrado precisa ser igual a ômega 2 sobre C2 epsilon 1 mais I epsilon 2. E aí, dos dois lados eu tenho uma função complexa, né? Então eu tenho funções complexas dos dois lados, né? Então, ó, nesse lado esquerdo eu vou reescrever o lado esquerdo assim, k ao quadrado menos i capa ao quadrado. Aliás, não tem mais i, porque eu botei os dois estão ao quadrado. Capa ao quadrado e mais 2i k vezes capa, né? Então, o que vai acontecer agora é que para cada termo aqui, real e imaginário desse sistema, eu tenho uma equação aqui que tem que igualar essas duas coisas, né? Ó, na prática, o que for real do lado esquerdo tem que ser igual ao que é real do lado direito. E o que for imaginário do lado esquerdo tem que ser igual ao que é imaginário do lado direito. Então, o que eu tenho aqui é que K2 menos capa quadrado tem que ser igual a ômega 2 epsilon 1 sobre C2. E também 2K capa tem que ser igual a ômega 2 sobre C2 epsilon 2. O que a gente já pode começar a fazer aqui para melhorar aqui algumas coisas? Para começar, esse K que está aqui, eu posso definir ele em termos do índice de refração. Se vocês lembrarem o índice de refração, ele na prática ele é como se fosse o K do ambiente onde eu estou dividido pelo K do vácuo, certo? E o K do vácuo ele é ômega sobre C. Então, no final das contas, eu sempre posso trocar K por N ômega sobre C, certo? Então, já daqui direto, eu poderia já escrever esse kappa como sendo ômega 2 sobre C2. Eu posso botar aqui 2 vezes C2, passando esse 2 do lado esquerdo agora aqui para o denominador, certo? Aí, o K eu estou botando no denominador, vai virar N ômega sobre C. E aqui um epsilon 2. Aí eu posso cancelar 1 ômega sobre C com esse outro ômega sobre C, e aí eu já posso trocar então capa, onde tiver capa eu posso trocar por ômega epsilon 2 sobre 2Cn, né? Pronto, vamos então substituir isso nas equações que eu tenho ali em cima, né? Então vamos fazer isso, eu vou acabar encontrando uma coisa assim, então, né? K2, na verdade N2, vamos fazer em preto aqui, N2 ômega 2 sobre C2. Esse era o K2 já. Menos, aí capa 2, quem é que era para ser capa 2? Ômega 2 epsilon 2 quadrado sobre 2C ao quadrado N quadrado. Então, epsilon 2 ao quadrado, ômega ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, C ao quadrado, N ao quadrado. E isso precisa ser o epsilon 1 ômega quadrado sobre C quadrado, né? E aí eu já posso trocar, vamos só verificar aqui, é isso, né? Ômega 1 quadrado sobre C quadrado epsilon. Vamos agora começar aqui a cancelar esses ômegas 2 e C2 aqui, ó. Posso cancelar isso. Uma outra coisa que eu posso fazer é multiplicar todo mundo por N ao quadrado, né? E aí na prática a equação que eu encontro é N à quarta menos epsilon 2 quadrado sobre 4, o N quadrado daqui de baixo se cancela, e sobra um epsilon 1 N quadrado. Né? Aí agora vai me dar uma equação de segundo grau para o N, então eu vou ter N, uma equação de quarto grau, na verdade, para o N. Então isso aqui vai ficar menos epsilon 1 N quadrado, menos epsilon 2 N quadrado, epsilon 2 ao quadrado sobre 4. Isso aqui tem que ser igual a zero. Quais as soluções para isso aqui? Eu vou ter N é igual a epsilon 1 sobre 2, tudo isso sobre 2. Aí era para ter aqui um mais ou menos raiz de epsilon 1 quadrado menos 4 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, o último termo, né? Então isso aqui vai ficar mais epsilon 2 ao quadrado.
mas eu quero evitar que apareçam soluções, isso aqui é um n a quarta, né? Ou n ao quadrado, né? Essa é a solução para essa equação, do jeito que eu estou fazendo aqui, é a solução da equação para o n ao quadrado, né? Então, no final aqui, o que eu tenho aqui é um n ao quadrado é igual a isso aqui. Eu quero evitar que apareçam argumentos negativos nisso aí, então eu não posso deixar que apareçam menos aqui, tá certo? E ao mesmo tempo também eu quero evitar que o próprio n fique negativo, então a única solução que eu posso pegar aqui é essa aqui, é raiz de 1 meio de epsilon 1 mais raiz de epsilon 1 quadrado mais epsilon 2 quadrado. Então o que eu estou dizendo aqui é que a função dielétrica ela pode até ter termos que sejam complexos, certo? Ela pode ter termos que sejam imaginários e tal, certo? E aí, quando ela tiver termos imaginários, o que vai acontecer é que ele vai alterar um pouco aqui o índice de refração. Além disso, note que o índice de refração aqui é uma função da frequência, né? Da frequência da luz que você está colocando aí. Note que esses termos todos aqui, epsilon 2, epsilon 1, tudo é epsilon 1 de ômega, epsilon 2 de ômega, né? E o n de ômega. Né? Então pronto, mas com isso o que é que eu estou querendo mostrar aqui? É que eu consegui resolver e definir um índice de refração que é real aqui para esse sistema, certo? Com essa definição do índice de refração real, eu vou voltar para esse pedaço do kappa aqui. Lembra que o kappa era ômega epsilon 2 sobre 2cn, né? Então vamos redefinir o kappa também. Então, aqui eu vou ter essa definição do n, né? Aí aqui eu tinha kappa é igual a ômega epsilon 2 sobre 2cn, e aí é um n de ômega, e o epsilon 2 é epsilon 2 de ômega também, tá certo? E aí então eu vou fazer uma nova definição aqui, que é 2 vezes kappa, para tirar esse 2 do denominador, certo? 2 vezes kappa vai me dar um ômega epsilon 2 de ômega sobre cn de ômega. Isso aqui vai me dar o que chamam de coeficiente de absorção. E aí, o que é que eu estou querendo mostrar com isso aqui? Essa daqui é que é a conclusão importante da conversa toda aqui, certo? Se você lembrar o que eu disse aqui, quando você tem um termo que você tem um kappa muito grande, você vai estar matando a amplitude da onda da luz que está entrando nesse ambiente. Esse ambiente que eu estou considerando é como se fosse um sólido, ele tem cargas, e as cargas geram um vetor de deslocamento elétrico, etc. Né? Então, quando eu tiver um kappa muito grande, isso vai me indicar que a luz vai perder amplitude dentro desse sólido. Né? E quando é que eu tenho um kappa muito grande? Esse kappa, na verdade, ele é um kappa de ômega, né? Tudo aqui é função de ômega. Então, esse é um kappa de ômega. O que eu estou dizendo é que se o epsilon 2, na prática é isso, né? Se o epsilon 2 for muito grande para um dado ômega, kappa é muito grande para esse dado ômega. E se o kappa for muito grande, a luz não atravessa o sistema, então ela é absorvida pelo sistema. Essa é a ideia, certo? Então, esse alfa que está aqui representa uma absorção da luz pelo sistema. E aí, na prática, o que é que eu quero dizer com isso? É que alfas grandes para um dado ômega é o mesmo que dizer que o epsilon é grande para esse dado ômega. E esse epsilon 2 grande para dado ômega, na prática, é como se dissesse que o kappa é grande e aí a onda não atravessa o sistema, ela morre, a amplitude da onda morre dentro do sistema. E aí isso significaria então que a onda está sendo absorvida, certo? Na prática mesmo, as pessoas tipo fazem experimentos em que elas têm, por exemplo, coeficientes de absorção, elas são dados, por exemplo, você tem um gráfico de, por exemplo, reflectância como função da frequência. E aí, na verdade, ao invés de botar frequência, muitas vezes botam também tipo H cortado vezes a frequência, que aí você tem uma certa energia, né? Então, você vai ter uma energia aqui, e aí você joga uma luz com várias frequências, por exemplo. Você bota várias frequências aqui na luz. Quando você olha lá a luz que voltou do sólido, às vezes ela tem uns picos assim, sabe? Tipo uns vales, na verdade, né? Ou seja, a luz que foi refletida, tá faltando uns pedacinhos nela aqui, umas frequências nela aqui, ou seja, umas energias aqui, né? Quem são essas frequências? Ou quem são essas energias? São energias associadas a fenômenos
onde o sólido, esses fenômenos poderiam mediar a absorção de luz dentro do sólido, entendeu? Muitos desses fenômenos, por exemplo, são tipo fônons, plasmons, excitons, coisas desse tipo. Esses são fenômenos que você tem uma absorção de luz no sólido devido a esses fenômenos aí. Se você calcular as energias desses fenômenos que eu estou falando, você vai conseguir prever o coeficiente de absorção para cada frequência lá da luz que foi colocada. E aí, muitas vezes, as pessoas, você vai ver nos artigos, as pessoas associando isso a um gráfico de ε2 como função do ômega. E aí você vai ver, a parte imaginária da função dielétrica teve uns picos aqui. O que é que significou esses picos aqui? Significou que a luz foi absorvida nessas frequências aqui, entendeu? Ou nessas energias aqui, porque existem fenômenos com essas energias que permitem que a luz seja absorvida aí. Então, na prática, o que eu estou falando aqui é porque muitas vezes em artigos vocês vão ver as pessoas falando sobre absorção e vão chamar só que a parte imaginária do epsilon. Por quê? Por que isso é importante? Porque a parte imaginária do epsilon, na prática, é a mesma coisa que dizer que o coeficiente de absorção é alto, porque parte imaginária do epsilon media o kappa da onda que está entrando no sistema. E esse kappa é, de fato, quem media se essa onda foi absorvida ou não, se ela tem uma amplitude grande ou não dentro do sólido. E aí é isso.